Bom, pessoal, a ideia aqui desse vídeo e foi inclusive a pedidos, é explicar um pouco essa questão das bases numéricas, né? Para que a gente consiga entender as operações entre os números binários, octais e por aí vai. Então eu decidi realmente começar lá do zero, tá? Para que as pessoas consigam acompanhar qual a lógica que a gente segue para trabalhar com essas outras bases numéricas, tá bom? Então eu começo com a base decimal e eu coloco aqui, intuitiva. Por que intuitiva? Intuitiva porque desde quando a gente, pelo menos na educação ocidental aqui, principalmente aqui no Brasil, tá? Quando a gente começa a contar, aprender a quantificar as coisas, a gente aprende na base decimal, ok? O que é que significa decimal, né? Essa palavra aqui, decimal. O que é que ela significa? Significa o seguinte, que para representar as quantidades das coisas, a gente tem 10 símbolos. É por isso que a gente chama decimal. Que símbolos são esses? Bom, são os algarismos. Então, minha letra está horrível, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, nós temos 10 símbolos. Então, usando já essa analogia, vamos pensar no seguinte, se eu estou trabalhando na base binária, então eu só vou ter 2 símbolos. Se eu estou trabalhando na base octal, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são 8 símbolos. Portanto, as quantidades representadas na base decimal, eu posso usar 10 símbolos, de 0 até 9. Na base binária, só posso usar os 2 primeiros, bi de 2. Só posso usar os 2 primeiros. Na base octal, só posso usar os 8 primeiros, que vão de 0 a 7. Ok? Então, essa é a lógica da gente entender o que é que são as bases e quais são os símbolos que a gente pode utilizar para que nessas bases a gente consiga representar qualquer quantidade. Pois bem, com certeza absoluta, teve um período da sua vida escolar em que o professor ou a professora estavam lá e estavam batendo, né, na tecla de você trabalhar com ordens e classes. Então, o que é isso? Por exemplo, aquela questão de qual o algarismo das unidades, qual o algarismo das dezenas, qual o algarismo das centenas, e por aí vai. Isso tem tudo a ver com o sistema de contagem. Então, vamos lá, vamos colocar isso aqui para que a gente entre na base binária, que é o meu objetivo de hoje. Se a gente chegar na base binária, está ótimo. Então, vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos pegar o número na base decimal, tá? 23. Eu vou colocar aqui, ó, um 10, para a gente saber que é na base decimal. Então, o 23 é o 23 que a gente conhece mesmo, tá, pessoal? O 23 é 10 mais 10 mais 3, tá ok? Então, 23. Como é que a gente pode representar o 23 entendendo aquilo que nos foi ensinado no passado, que era a questão das ordens e classes? Então, ó, como é que eu posso representar isso aqui? Eu posso representar assim, ó. 3 vezes 10 elevado a 0, mais 2 vezes 10 elevado a 1. Vocês concordam? Então, se a gente fizer isso, ó, 2 vezes 10 elevado a 1. Bom, 10 elevado a 1 é 10. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 3 vezes 1 é 3. E aqui a gente recompõe o número 23, tomando a base 10. Bom, e essa base que eu falo é justamente esse número aqui, ó. Tá vendo? É essa base. Por isso que eu tenho uma exponencial aí, ou uma potência, chama aí do que você preferir, cuja base é 10. Então isso dá uma explicação do porquê que a gente chama base decimal, ok? Porque a base é 10. Então vamos fazer aqui uns exercícios aqui. Por exemplo, se eu quisesse representar o número 451, isso na base 10, tá? Como é que eu faria? 4 vezes 10 elevado a 2, mais 5 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Olha só,
Quanto que dá 10 elevado a 2? Bom, 10 elevado a 2 é 100. Portanto, o 4 é o algarismo das centenas. Então, aqui vou ficar com 400. Ok? Bom, 10 elevado a 1 dá 10. Portanto, o 5 é o elemento ou o algarismo das dezenas. 5 vezes 10, 50. E o 10 elevado a 0 é 1. Por isso que a gente chama unidade. Então, o 1 é o algarismo das unidades. Se a gente somar 400 mais 50 mais 1, 451 na base 10. Certo, pessoal? Então, eu acredito que essa seja a forma mais simples da gente explicar o que é a base decimal. Então, só voltando aqui, a base decimal é porque a gente pode usar, né, um conjunto de 10 símbolos para representar qualquer quantidade. E como que a gente representa o número na base decimal? Bom, então aqui eu acho que tem uma forma que fica mais fácil, né, da gente entender, que seria que o número, por exemplo, 4 vezes 10 à segunda, mais 5 vezes 10 à primeira, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Por isso a gente tem o 4 como o algarismo das centenas, o 5 como algarismo das dezenas e o 1 como algarismo das unidades. Assim, perfazendo, então, a quantidade 451. Bom, aí pode surgir aquela dúvida. Luiz, e se eu tiver um zero no meio do caminho? Tá, então vamos fazer aqui. Por exemplo, 209. Tá, isso na base 10. Então vai ficar assim. 2 vezes 10 a 2, mais 0 vezes 10 a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Então, da mesma forma, algarismo das centenas é o 2, então aqui vai ficar 200. Algarismo das dezenas é o 0, então isso vai ficar 0. Algarismo das unidades, 9, então aqui vai ficar 9. Se a gente somar, 209 na base 10. Beleza, pessoal? Eu acredito que assim fica bem claro como a gente representa os números na base decimal. Agora, adotando a mesma lógica, vamos ver como é que a gente faria então na base binária. Vamos lá. Então, base binária, da mesma forma e fazendo analogia com a explicação da base decimal, para representar qualquer quantidade, só podemos utilizar 2 símbolos, ou seja, 0 e 1. Tá? Então, a gente tem que se virar e representar qualquer quantidade em 0 e 1. Então, coloquei aqui um exemplo. O número numa base binária, então observa que a base aqui é 2, ok? E esse número é o número 101. Também, se você quiser, 101. Acontece que, quando a gente fala 101, é, assim, imediata. A nossa mente transfere uma imagem como se fosse a quantidade 101 da forma que a gente aprendeu a contar, que é na base decimal, que não tem nada a ver com o número 101 na base binária. Então, eu acho que essa é a confusão. É como se a base decimal para nós brasileiros fosse o português, a língua portuguesa, e a base binária fosse uma língua estrangeira, que a gente tem que se acostumar a raciocinar em outra língua, ou seja, raciocinar em outra base. E esse caminho, pessoal, sinceramente, eu não encontrei uma outra forma que não fosse a de converter, aí entra a questão de conversão entre bases, converter as quantidades escritas em bases binárias naquilo que a gente reconhece de forma muito fácil, muito intuitiva na base decimal. Então, como é que seria representar essa quantidade ou compreender essa quantidade 101 na base binária em um número facilmente reconhecido, portanto, na base decimal, que é como a gente aprendeu a contar. O princípio é idêntico àquele que a gente explicou lá na base decimal. Então, eu pegaria esse número, 101, na base binária, e faria o primeiro 1 vezes 2
elevado a 2. E eu vou explicar imediatamente isso aqui. De onde vem cada coisa. Eu acho que o 1 vocês compreenderam, eu até circulei o 1 aqui. Esse 2 de baixo é a base. Como a base é binária, teria que ser 2. Agora, de onde que vem esse 2 aqui, ó? Esse 2 vem da posição desse algarismo 1, ó. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então, o terceiro algarismo fica com a base 2. Desculpa, com o expoente 2, até chegar ao 1, que vai dar expoente 0. Quer ver? Ó? Vamos continuar aqui a nossa contagem. Mais, segundo algarismo, 0, vezes 2 elevado a 1. Estão reparando que os expoentes vão decrescendo de uma unidade, igualzinho aquilo que aconteceu na base decimal. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. Certo? Ó. Então, os expoentes eles vão decrescendo uma unidade de cada posição. Ok? Então, vamos lá. Quanto que vai dar isso aqui? 2 elevado a 2 é 4, 1 vezes 4 dá 4. 2 elevado a 1 é 2 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1 dá 1. Portanto, esse número é o número 5 na base decimal. Então, 101 na base binária. Vamos lá. 101 na base binária é igual a 5 na base decimal. Vamos fazer um outro exercício? Vamos lá. Vamos fazer um outro exercício que eu acho que vai ficar mais claro ainda. Vamos pegar aqui um outro, um maior. Então, um outro exemplo. Assim. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Vamos pegar isso aqui está na base 2. Portanto, seria assim, né? Como se fosse 101.011, só que não na base decimal, na base binária. Ou 101.011 na base binária, ok? E aí vamos fazer a seguinte coisa, talvez para organizar melhor. Ó, esse 1 vai ficar aqui, vezes a base elevado a 0, que é a primeira posição. Esse 1 vai ficar aqui, vezes 2 elevado a 1. Tá vendo que da direita para a esquerda, o expoente do 2 vai crescendo uma unidade, certo? Beleza. Mais... Opa, o mais ficou feio, né? Mais... Ó, esse 0. 0 vezes 2 elevado a 2. Mais 1 vezes 2 elevado a 3. Mais 0 vezes 2 elevado a 4. 1 vezes 2 elevado a 5. Ok? Beleza. E aí vamos fazer conta. Quanto é que é 2 elevado a 5? 32. 32 vezes 1, 32. 2 elevado a 4, 16. Só que está multiplicado pelo 0. 0. 2 elevado a 3, 8 vezes 1, 8. 2 elevado a 2, 4 vezes 0, 0. 2 elevado a 1 dá 2, vezes 1, 2. 2 elevado a 0, 1 vezes 1, 1. Se a gente somar, 32 com 8, 40, com 2, 42, com 1, 43. Só que agora na base 10. Ou seja, que nós temos que 1, 0, 1, 0, 1, 1 na base 2 é igual a 43 na base 10. Com certeza absoluta, é mais fácil você quantificar mentalmente esse número do que esse número. É mais natural, aliás. Por quê? Porque nós fomos criados na base 10. É por isso.
E essa forma, pessoal, de representar aqui através desse somatório de produtos envolvendo a potência na base 2, é a forma de você converter um número na base binária para a base decimal. E como é que eu faria o contrário? Não é? Como que eu explicaria transformar desde a base decimal, então eu quero sair da base decimal e chegar na base binária. Como que eu faço isso? Bom, então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem que é muito fácil. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou utilizar, inclusive, esse aqui, ó, 43. Vou pegar o 43 na base decimal. Opa, desculpa. Então, ó, 43 na base decimal. E eu quero converter isso para um número na base binária. Então, como que eu faço? Bom, vou pegar aqui, ó, 43 e vou dividir pela base, 2. Bom, fica fácil de reparar que isso aqui vai dar 21. Né? 21 vezes 2 é 42. 42 para chegar em 43, o resto é 1. Ok? Beleza. E eu sigo dividindo. 21 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 2 é 20. Para 21, o resto é 1. Dividido por 2 vai dar 5, com o resto 0. Dividido por 2 vai dar 2, com o resto 1. Dividido por 2 dá 1, com o resto 0. E a gente observa que esse quociente é menor do que a base. É o primeiro quociente menor do que a base. Então, o 1 é menor do que a base, que é 2. E aí eu paro de fazer a operação. Eu paro. E o meu número a ser representado saindo da base decimal e indo para a base binária é o número que começa desse para esse. Ou seja, esse 1, o último 1, esse 1, é o que a gente chama de mais significativo. E esse 1 é o que a gente chama de menos significativo. Ou seja, eu vou representar o 43 na base 10 como sendo 1, 0, 1, 0, 1, 1 na base 2. Veja que esse número que está escrito aqui é o sentido da seta verde que agora eu estou colocando com a seta amarela aí, tá vendo? Ok? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ou seja, são os restos da divisão que formam o número. E é assim que a gente transforma qualquer número da base decimal para a base binária. E dessa outra forma, a gente transforma qualquer número da base binária em um número na base decimal. Por exemplo, um mais curtinho, esse daqui, ó, 5. 5 na base decimal. Como é que a gente transformaria para a base binária? Então, pega o 5, divide por 2. Vai dar 2, resto 1. Divide por 2. Vai dar 1, com o resto 0. E aí o número fica sendo daqui para cá. Ou seja, 5 na base decimal é igual a 1, 0, 1 na base binária. Bom, pessoal, eu espero que tenha atendido dessa forma ao pedido das pessoas que mencionaram que eu tinha simplesmente bypassado a explicação mais inicial da conversão entre as bases mais comuns, as bases numéricas mais comuns. E com isso, eu espero ter dado uma ajuda, né, nessa explicação que é básica realmente para um entendimento de todas as outras operações que envolvem essas bases numéricas, principalmente a base binária. Tá bom? Então, forte abraço a todos vocês e espero realmente que esse vídeo seja útil aí no estudo de vocês. Valeu, tamo junto, tá? Um abraço a todos, valeu.